gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um estudo sobre Neemias e agora a gente está realmente terminando o livro de Neemias. Hoje a gente termina o capítulo 13, que é o último capítulo aí do livro. E aí na semana que vem eu vou dar um fechamento geral apontando algumas características de Neemias que a gente pode pegar como exemplos e como inspirações para a nossa vida. Mas sobre o estudo de hoje, fechando o capítulo 13, nós começamos na semana passada falando sobre as promessas que o povo tinha feito com Deus, e Neemias ali atesta isso, escreve no seu livro, e que o povo depois quebrou essas promessas, e a gente está vendo elas aqui, vendo como que Neemias está corrigindo essas questões aí. Então semana que vem a gente viu a primeira característica, a primeira promessa que foi quebrada, que foi a promessa de separação. E agora nós vamos continuar a partir do versículo 10 até o final do capítulo aí, analisando as outras duas promessas que o povo tinha feito no capítulo 10 e que eles quebraram, e que Neemias descobre isso agora que ele voltou de Suzã, voltou lá do reino para Jerusalém, e ele descobre isso aí, está ajeitando as coisas. Então a segunda promessa que é quebrada é a promessa do sustento. O povo tinha dito lá no capítulo 10, no versículo 39, não desampararemos a casa do nosso Deus. Essa foi a última declaração dos judeus lá no capítulo 10 sobre os compromissos, os votos que eles estavam refazendo com Deus. E aí o que aconteceu? O povo passou um tempinho e o povo começou a negligenciar isso aí, quebrou a promessa. Pararam de pagar o tributo do templo, os dízimos, as ofertas, tudo que a lei determinava. E aí o que acontece por causa disso? Eu expliquei no outro vídeo, existia uma tribo, a tribo de Levi, por isso que o nome deles eram levitas, porque eles vinham de Levi, e essa tribo foi separada por Deus para serem sacerdotes, para cuidarem do templo. Eles cuidavam do culto, da adoração, da limpeza. Levita era isso, era quem cuidava de toda a parte de cuidado da igreja, aí, desde a limpeza até a manutenção, até o sacrifício, tudo, eles cuidavam de tudo. E aí o povo para de dar os tributos que a lei exigia, os dízimos, as ofertas, para de se ter recurso para pagar os levitas que viviam desse trabalho, eles não tinham terra, eles não tinham ganhado uma porção de terra quando divide as 12 tribos. E aí o que esse povo tem que fazer? Vamos ter que voltar para as nossas casas, para as nossas regiões e cuidar do nosso canteirinho ali, do fundo da casa, um jardinzinho, uma horta particular ali, para a gente ter o que comer, para a gente poder sobreviver. Porque ficar vendo aqui não está dando recurso mais, a gente não está conseguindo se manter. E aí a gente começa a perceber os desdobramentos dessa quebra de promessa aí que o povo fez de sustentar o templo. E aí a terceira promessa que o povo quebra era a promessa do sábado, de guardar o sábado, que era o dia santo do Senhor ali, segundo a lei de Moisés, para os judeus. E aí o povo começa a negociar e a quebrar esse guardar o sábado. A gente precisa entender os contextos históricos e culturais disso aí, porque existia um contexto, era uma lei para os judeus. Depois Jesus vem e fala, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, não é que o sábado se torne um Deus onde você não pode fazer nada e coisas do tipo. E aí, por causa da Páscoa, da ressurreição de Jesus, domingo se torna o dia do Senhor e existe uma mudança aí. Mas apesar disso tudo, existem princípios que a gente pode analisar e ver nisso aqui. O que a gente percebe? Por que o povo passa a negligenciar a promessa do sábado? Porque o olhinho deles ficou mais interessado no lucro que podia fazer vendendo e fazendo comércio no sábado do que guardando o sábado. E aí que é o princípio. Quando a gente deixa de ter o tempo separado, quando a gente deixa de ter a integridade de vida separada para Deus e começa a negociar os valores de acordo com as ofertas que nos são oferecidas. E aí que é o grande princípio. Ninguém é capaz de roubar a Deus e ainda sair no lucro. Se nossas prioridades tornam-se confusas e começamos a colocar o dinheiro antes de Deus,
é de se esperar que nós não conquistemos vitórias, né? Então é isso que acontece aí, é esse princípio que a gente tem que observar e trazer para a nossa vida nos dias de hoje. E aí, fechando o livro, fechando o capítulo 13, Neemias termina com 2 orações, pedindo que Deus se lembrasse dele, lembrasse da fidelidade dele. Neemias tinha consciência tranquila de que ele deu o seu melhor, de que ele fez o que era o melhor, o que já estava ao alcance dele, ele fez, chamando Esdras, juntando o povo, colocando o povo de novo diante de Deus para ler a Bíblia, para se relacionar com Deus. Então Neemias sabia que ele tinha feito o melhor. E ele ora a Deus clamando: Deus, lembra de mim, lembra da minha fidelidade. E Neemias sabia também que Deus estava olhando e que Deus, o retorno viria, né? A recompensação viria para ele e para os outros dentro do povo que foram fiéis, e para aqueles que foram fiéis também viria uma recompensação, talvez não tão boa, né? Mas o retorno viria da infidelidade deles também. E aí a gente termina esse capítulo 13, essas lições sobre Neemias, sobre a sua liderança, sobre os seus princípios. E para terminar, eu quero fazer um parênteses. E a gente, quando fala em legado, muitas vezes a gente acaba associando ou se lembrando muito de pessoas muito famosas ou legados muito famosos. Nossa, aquela pessoa fez aquilo e isso foi o legado da vida dela, algo que ficou muito famoso. Mas a gente não pode se esquecer que a nossa vida diária e a sociedade de forma geral é sustentada por legados anônimos e por pessoas anônimas que fazem do seu dia a dia pequenos legados também, que muitas vezes a gente nem percebe. Uma boa educação de um pai para um filho, uma boa relação familiar com respeito, com educação, princípios éticos que são passados. Isso tudo são legados que a gente precisa voltar a observar e cuidar deles nas nossas vidas. E Neemias mostra isso. Neemias não estava preocupado com a fama, com o sucesso. Neemias estava preocupado em passar para aquele povo aquilo que ele sabia que era o melhor e que era a vontade de Deus. E esse foi o grande legado de Neemias. Eu tenho certeza que ele inspirou mulheres, homens, jovens a servirem, a buscarem Deus com o exemplo dele. E a gente não vê as declarações, o nome, o que aconteceu depois disso. Mas eu tenho certeza que esse legado ficou marcado na vida das pessoas. E aí traz a reflexão para a gente também. Quando eu busco o reino em primeiro lugar, quando eu faço as coisas que eu tenho certeza que Deus quer que eu faça e obedeço os mandamentos de Deus, eu estou deixando um legado para as pessoas que estão ao meu redor. Talvez isso não vai sair no jornal, na televisão, na primeira capa do jornal, mas eu tenho certeza que isso vai marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então que a gente possa aprender e se inspirar em Neemias, e assim que a gente também possa inspirar outros. Não porque a gente está preocupado com isso, mas isso vai ser o reflexo, vai ser a consequência do nosso caminhar de forma correta, da gente viver aquilo que Deus tem pra gente e de fazer a vontade de Deus e servir o reino em primeiro lugar. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que todo esse estudo tenha sido bênção na sua vida e você tenha crescido diante de Deus. E a gente continua semana que vem fazendo esse fechamento e depois para frente aí com os próximos estudos que vão vir, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.